Agora vamos conhecer jovens que, movidos pela fé e pela coragem, decidiram viver a missão jovem, levando a esperança e fazendo da fé um estilo de vida. E para compartilhar esse momento tão importante, nós temos aqui o André e o Vinícius, que vão falar um pouquinho dessa importância, né, da vida. Em primeiro lugar, eu pergunto para vocês, André e Vinícius, qual a motivação de vocês para participar da Missão Jovem? Pode ir. Bom, a minha motivação, porque é algo que sempre estar ali com os jovens. Foi algo que me motivou, foi a vontade de ver os jovens hoje em dia, ver como que eles se sentem, como que eles agem no meio da religiosidade da nosso católico, né? E ver através, porque eu, como estava conversando com o André, eu sou fotógrafo, então eu gosto de ver como que as pessoas se sentem através da foto. Então isso me motivou ainda mais de querer estar ali com os jovens. Como fotógrafo, buscar conhecer as pessoas. Evangelizar através da foto. E você, Dan? Olha que quando eu penso sobre missões, eu acho que as motivações são inúmeras, né? Mas algo que eu me recordo bastante é sobre essa caminhada que a gente tem trilhado como jovens com Deus, nessa intimidade com Deus. Então a primeira motivação inicial foi justamente fortalecer ainda mais essa intimidade com Deus. Eu ainda me recordo do convite do Padre Ailton de participar da Missão Jovem. E eu lembro que, enfim, né, faço faculdade, tenho trabalho, então geralmente a gente tem várias atividades. Mas você separar um tempo do seu dia, da sua semana, para poder estar com os jovens, poder estar com Deus, se encontrar com o outro, é um comprometimento que a gente precisa ter como missionário mesmo. E a missão, às vezes a gente entende como dificuldade, sair da sua comodidade, mas é algo que a gente ganha muito em aprendizado e até mesmo em convivência, né? Sim. Conheci o Vini durante a missão, muito feliz por isso, tem diversos outros amigos que a gente faz durante as missões, então esse encontro com Deus, essa intimidade que a gente constrói e principalmente essa conexão que a gente vai construindo com o outro é algo que me motivou a estar na Missão Jovem desse ano. Vocês, durante a missão, a gente já conversou um pouquinho, tem um momento de entrosamento, um momento de conhecimento, depois tem um momento espiritual e tem um momento do serviço, Sim. do ir ao encontro às pessoas, né, que aguardam vocês e rezam junto e partilham um pouquinho. Como é que é esse momento do serviço? Bom, é diferente, porque a gente encontra as situações de cada pessoa. Às vezes alguém está passando por uma dificuldade diferente, que a gente nunca viu ou nunca pensou realmente que teria isso. E a gente chegar na casa da pessoa e passar a palavra do Senhor é o que dá a pessoa levanta daquela situação, que ela muda, ela passa a pensar diferente. É só uma palavra para a pessoa já querer mudar a forma de pensar dela e ver que não acabou. Tem a esperança ainda de ter aquilo ainda na vida dela. Então, a missão em si de levar o Evangelho, isso que mostra o diferencial daquilo tudo. Eu acho que serviço é uma palavra essencial nos dias de hoje. A gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, muito sobre si mesmo, né? Uhum. E aí, quando a gente pensa no lava-pés, é o ato de serviço maior que Jesus deixou, enquanto referência. E se ele deixou como referência, é para que nós possamos seguir, né? Então, o serviço, ele se dá. E sai um pouquinho, vamos dizer assim, da juventude também, vai conhecer outras pessoas, Sim, né? exato, com certeza. Às vezes com as suas dificuldades, mas também mais idosos. Como é que é isso? Dentro da missão, no caso Missão Jovem, a semana missionária na qual eu participo junto com os salesianos, a gente tem diversas atividades. E as atividades são tanto para cada um de nós, como orações pessoais, oração com os outros. A gente tem momentos também de bênção nas casas, tem os momentos das vigílias que a gente participa. Então o serviço ele se dá com diversos públicos. E as atividades que elas são programadas, cada ano é um projeto diferente com o mesmo intuito, que é justamente servir, é estar com o outro, é você criar essa intimidade com Deus. Então eu acredito que dos públicos que a gente atende ali, tanto na Semana Missionária Salesiana, outras missões que existem, na Missão Jovem também, que é da Diocese de Lorena, eu acho que os públicos eles são diversos, né? E a gente atende também
pessoas idosas, tem as crianças, que a gente também tem um contato com as famílias, e também a Bênção nas Casas, que eu acho que é uma experiência muito bacana durante a missão. Bom, e também, quando eu fui na missão de OVNI esse ano, eu vou até contar um relato aí que eu vivenciei, que é uma senhora, que ela tinha derrame. Ela não conseguia movimentar muito bem o corpo dela por causa do derrame. E a gente chegou e eu vi ela simplesmente chorando porque a gente foi visitar ela. E ela não esperava que a gente fosse na casa dela. E ela me recebeu a gente com tão carinho, tão aquela vontade de ver. Por mais que às vezes ela não entendesse algumas palavras ou alguma coisa, ela ficou tão feliz de estar ali junto com ela para ouvir algumas palavras, despergir água na casa dela. Então isso foi meio que um pontapé de ver que a pessoa realmente, como eu falei para o senhor, ver que não acabou. Tem esperança ainda para acontecer muito mais coisa. Vocês ajudam nas comunidades, né? Na comunidade, na pastoral. Como é que é o dia a dia de vocês, a vivência da fé também na comunidade? Olha, é um desafio, mas é muito enriquecedor. Eu acho que a gente fala muito sobre vocação, né? E todo mundo tem um chamado, uma missão que Deus nos convida a praticar durante o nosso dia a dia. E para mim é uma alegria imensa participar como assessor de pastoral, no caso ali do Unisal, da Faculdade de Lorena, e também de participar desses outros movimentos, né? Então, o desafio que a gente tem é de levar essa mensagem para os jovens, de estar em contato com eles e de também promover esses momentos, né? Às vezes a gente tem dificuldades, por exemplo, de horário, de serviço, mas eu acho que essa rotina que a gente tem junto com os jovens, ela é necessária, né? E ainda mais nos dias de hoje, e no ano que a gente vive do jubileu, a gente fala muito sobre esperança, né? E a esperança, ela é um ato, ela é o cotidiano. É você levar talvez um sorriso, um abraço, uma mensagem, a presença, que é algo muito marcante. Então, o cotidiano que a gente vive ali, no caso das atividades, é um desafio, obviamente, né, de conciliar os horários, de conciliar tudo que existe ali, mas o que a gente ganha espiritualmente, também pessoalmente, as amizades que a gente constrói, eu acho que vale muito a pena. Sim. E realmente é questão de como você vai agir. Como eu entrei praticamente definitivamente agora para o setor onde que a gente trabalha, né? A maior dificuldade minha, também como que o André falou, é a questão de espiritualidade. Espiritualidade ali de motivar, de cativar, questão de horário também, porque como eu também estudo e trabalho, e essa questão de conciliar alguma coisa com a outra. É bem complicado para mim, porque como que eu faço parte da comunicação do setor, eu tenho que, além de ver os jovens se estão fazendo alguma coisa, eu tenho que estar lá tirando foto. Então, essa dificuldade minha de colocar uma coisa em prioridade, a outra não, e conciliar as duas, juntar as duas ali naquela questão, porque realmente é complicado lidar com o jovem. É complicado lidar com o jovem, mas com a vida, né? Com toda certeza. E vocês que são jovens, né? Qual a mensagem que vocês passam para os jovens que estão participando conosco, né? Qual o convite também? Bom, eu acho que não desistir, né? Sempre perseverar, confiar em Deus, primeiramente, agradecer por ter tudo que tem, a vida que tem, achar o seu lugar. Às vezes você fica desmotivado de querer estar ali, porque você não se encontrou. Então, eu aconselho muito encontrar o lugar seu dentro da igreja. Às vezes não como ler uma leitura, ou servir no altar, ou talvez tirar uma foto também, levar o evangelho através de uma foto. Eu acho que esse é o meu conselho, de deixar para o jovem. Acho que o que eu poderia deixar como mensagem é não permitir que o medo atrapalhe essas experiências, né? Às vezes a gente fica com receio, nossa, mas eu não conheço ninguém, mas será que eu vou conseguir? Será que vai ser bacana? Experimenta, né? Faz o teste. Olha, agradeço imensamente vocês, tá bom? E parabéns aí pela missão. Obrigado. Obrigado.